Meus pais me fizeram pagar aluguel e depois me expulsaram para que meu irmão, o filho dourado, pudesse se mudar. Então cortei o contato, mas agora eles querem o dinheiro da minha herança, que meus avós deixaram para mim. Antes de começar o vídeo, peço que me ajudem a alcançar a meta de 4.000 seguidores. Se vocês gostarem do vídeo, deixem o seu gostei e compartilhem o vídeo, pois isso vai me ajudar bastante. Olá, sou uma mulher de 18 anos procurando conselhos sobre um incidente que aconteceu entre mim e minha família, que consiste em minha mãe, meu pai e meu irmão mais velho, a quem chamaremos de Brad. Vou começar com alguns antecedentes para dar um pouco de contexto. Eu fui a segunda filha em uma família de pessoas extremamente bem-sucedidas. Ambos os meus pais são professores universitários. Brad é 6 anos mais velho que eu e sempre foi o milagre da família, porque foi difícil para minha mãe engravidar no início. Ele sempre foi esse filho dourado, extremamente bom em tudo o que faz. Quando eu nasci, as expectativas para mim já estavam altas por causa de Brad. Sou extremamente gentil e generosa, e me envolvo em muitas atividades sociais. Não sou a melhor aluna nem uma atleta excepcional, mas uma coisa que sei sobre mim é que sou uma boa artista. A arte sempre me fascinou, e é isso que venho perseguindo desde muito jovem. Foi difícil para minha família entender que ter interesses diferentes não me tornava menos capaz. Assim, segundo eles, eu sempre fui a filha fracassada. O favoritismo desde minha infância era tão evidente que até mesmo minha família estendida percebia que eu era tratada de forma diferente. O Natal, quando eu tinha 5 anos, enquanto abria os presentes, obviamente escolhi a caixa maior. Mesmo com a insistência repetida da minha mãe, eu não a larguei. Então, meu pai decidiu arrancar a caixa das minhas mãos na frente de todos. Eu comecei a chorar, e eles tentaram me acalmar com um presente menor, depois entregaram a caixa maior para Brad. Ele ganhou um telescópio, enquanto eu recebi um vestido, dos quais já tinham 100 àquela altura. No dia seguinte, meus avós me mandaram uma casa de bonecas, percebendo o que havia acontecido. Desde aquele dia eles foram as únicas pessoas que me apoiaram. Meu irmão tinha acabado de terminar o ensino médio quando eu fiz 13 anos. Ele entrou em uma boa faculdade, e meus pais também decidiram nos mudar para uma casa melhor em um bairro suburbano e extremamente luxuoso. Eu não estava muito animada com a mudança, porque isso significava que meus avós ficariam ainda mais longe. De qualquer forma, eu não tinha voz nessa decisão, então apenas fui junto. Meus pais tinham economizado uma boa parte da renda deles para a educação de Brad, e a nova casa foi comprada com um empréstimo. Brad e eu não tínhamos uma relação ruim, mas também não éramos próximos. Mesmo assim, decidi presenteá-lo com um relógio comprado com o dinheiro que eu economizei. Ele viu o relógio e sorriu, apenas para meu pai intervir e tomar o presente, dizendo que já tinha dado um relógio de marca para Brad. Brad não disse nada, mas isso partiu meu coração. A partir desse dia, decidi cuidar da minha própria vida. Todas as noites, o jantar era um horror. Tudo que meus pais conseguiam falar era sobre o quão bem Brad estava indo na faculdade. As comparações constantes me irritavam, e eu chorava para meus avós quase todas as noites. Já tinha tentado ficar com eles em vez de com meus pais, mas meus pais não permitiram, suspeitando que eu seria mimada se deixassem eu ficar com meus avós. Agora, é legal no meu estado que pessoas comecem a trabalhar a partir dos 14 anos. Então, no meu aniversário daquele ano, em vez de tornarem o dia especial para mim, meus pais decidiram me dar uma valiosa lição de vida e sugeriram que eu começasse a trabalhar meio período para pagar minhas próprias despesas, já que estavam apertados de dinheiro por causa da nova casa. Eles tinham bastante dinheiro para enviar para Brad, mas de repente ficaram sem quando eu atingi a idade legal para trabalhar. Me senti sozinha, mas não disse nada, porque sabia que não adiantaria. Nos mudamos para a nova casa alguns meses depois. Eu comecei a trabalhar em uma livraria e consegui ganhar mais do que a maioria das pessoas ganhava naquele emprego, devido às horas extras que eu fazia. Contei aos meus avós sobre isso, e eles ficaram felizes sabendo que eu estava financeiramente estável. Agora estava livre, mas também desejava poder me mudar em breve para um futuro melhor. Brad, por outro lado, estava causando alguns problemas. Ele tinha começado um relacionamento e estava faltando aulas, o que deixava meus pais frustrados em casa. Naquela semana, meus pais decidiram conversar comigo. Disseram que as finanças estavam apertadas desde que compraram a casa e tiveram que pagar pelas despesas de Brad, e sabiam que eu estava ganhando bem para um trabalho de meio período. Assim, sugeriram que eu começasse a contribuir com o dinheiro da casa na forma de aluguel. A explicação deles era que estavam me ensinando como o mundo funciona sem necessariamente colocar o peso sobre mim.
Eu não disse nada e fui para o meu quarto. Eles receberam uma ligação dos meus avós, que os repreenderam por me tratar assim, depois que eu contei a eles sobre a situação. Houve uma longa briga e após 2 a 3 horas, meus pais vieram ao meu quarto e me pediram para ou pagar o aluguel a partir do mês seguinte, ou encontrar outro lugar para morar. Minha primeira resposta foi que eu iria morar com meus avós, mas era muito longe da minha escola e como eles eram bastante idosos. Parte 2 no perfil.